Boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe você que já está aí esperando, você que já entrou no canal. Deus abençoe você que vai entrar agora, a partir deste momento, para estar aqui conosco, para nós juntos meditarmos a palavra de tudo. Senhor Jesus Cristo está no controle, está no comando e está nos abençoando em cada dia, a cada momento. Tenho certeza que você está dedicando um pouco mais do seu precioso tempo para Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, orando um pouco mais. Tenho certeza que você está meditando em tudo que está acontecendo e descobrindo que você pode dar muito mais de ti para o Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Você pode ter certeza disso. Fique firme, se bater em você um desânimo, um cansaço, uma tristeza, olha, eu peço a você, isso pode acontecer comigo, com você, mas respire fundo, erga a tua cabeça, olhe para o céu e saiba que o Deus que está no céu é o Deus que está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, essa pessoa maravilhosa que tem nos fortalecido, que tem nos ajudado, que tem nos orientado, que tem nos protegido e que tem nos guiado para estarmos sempre firmes no propósito de Deus para as nossas vidas. Temos certeza que tudo já está passando, tudo isso está passando. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo debaixo do sol, em cima da terra. Há tempo para tudo. Esse é o tempo determinado para pararmos e fazermos uma reflexão melhor das nossas vidas, principalmente na questão espiritual, porque é o início de tudo para nós. Uma vida espiritual alicerçada, bem fundamentada na palavra de Deus, em Deus, é uma vida transformada, então ela vai transformar as demais áreas da minha e da sua vida. Então fique firme, se porventura você se abater em determinado momento, isso pode acontecer, mas o que não deve acontecer é você ficar prostrado sobre o abatimento, né? Então erga a sua cabeça, né? Naquele dito popular, sacode a poeira, né? E você dê a volta por cima, porque em nome do Senhor Jesus, a vitória já está garantida por nós. Ele garantiu a vitória para mim e para você lá na cruz do Calvário. Nele nós somos mais do que vencedores, nele nós estamos, firmado nele nós estamos, amém? Então é um tempo maravilhoso, um tempo de refletirmos, de meditarmos e ver o que nós precisamos ajustar ainda na nossa vida espiritual. Será que nós estamos dentro do que a palavra de Deus nos recomenda? Você já deu uma passeada pelas cartas paulinas? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo é o nosso apóstolo. Gentios é um povo não judeu. Gentio os povos do mundo, os povos à volta do povo de Israel. Então você já deu ali uma passeada nas cartas paulinas, meditando, para saber se você está visita a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, deixa ela te instruir, mostrar para você as recomendações de Paulo, os mandamentos da palavra de Deus para os gentios. Analise bem a si mesmo, a si mesma. Eu não posso analisar você, eu não posso apontar para você,
Eu não sou advogado e muito menos juiz. O advogado da minha vida e da sua vida é Jesus Cristo. E creio que nós nunca o teremos por juiz. Eu creio. Por isso que eu estou pedindo para você passar pelas cartas de Paulo. Passa pelas cartas de Paulina. Passa por Hebreus. Visita também, né? Passa ali pelas cartas de Tiago, de Pedro, de João. Analise. Deus tem muito para mim e para você, para nós vivermos da melhor maneira, da melhor condição possível. Afinal, Jesus disse que veio para que eu e você tivéssemos uma vida e a tivéssemos em abundância. Mas aonde? No céu? Não, aqui na terra. Ele não disse lá no céu. Ele não disse assim, olha, eu trouxe vocês para o céu. Não, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para nós que estamos na terra. Quer dizer que há uma plenitude de Deus para mim e para você vivermos. Mas essa plenitude, ela está aqui, o endereço dela está aqui. O que vai nos levar, o que vai nos levar a viver a plenitude de Deus é a palavra de Deus. Então eu te recomendo, neste tempo em que está sobrando tempo, para muitos, que você visite a Bíblia. Tome a Bíblia como seu principal livro, como seu principal instrumento de comunicação com Deus. Para você receber mais de Deus na sua vida, para você ter mais de Deus na sua vida, e assim você se alicerçar, melhorar. Para você, por exemplo, você que recebeu a Cristo Jesus, mas até hoje não resolveu batizar, tem algo errado. Tem algo errado. Será que você recebeu Jesus num momento de desespero? Eu vou receber Jesus para mim não ir para o inferno. Eu vou receber Jesus para me sair dos problemas, para mim ter uma mudança na minha situação financeira, para mim ter uma mudança no meu casamento. Não, isso daí, a graça é um pacote. Quando nós recebemos a graça, que é o perdão de Deus, imerecidamente para mim e para você, quando nós recebemos e já cumprimos imediatamente ou logo após o batismo, porque no batismo nós vamos sepultar os nossos pecados com Cristo, né? Em Cristo nós vamos sepultar, e ali nós vamos, né, passar pela ressurreição com Cristo. E Cristo veio sem os nossos pecados, veio para nos dar o perdão dos nossos pecados. Então nós precisamos ter uma vida abundante com Cristo. Não é uma meia vida, entreguei minha vida para o Senhor Jesus e vou ficar aqui servindo o pecado, escravo do pecado. Não, nós não podemos ser dois senhores. Você não consegue agradar dois senhores. Um homem não consegue agradar duas esposas. Uma mulher não consegue agradar dois maridos. Você jamais vai agradar dois senhores, tentando agradar Jesus e tentando agradar o pecado, tentando agradar o mundo. Isso é confusão. Saia dessa confusão. Se decida logo. Aí de repente você entregou a vida para o Senhor Jesus, passou pelas águas do batismo, mas vive uma vida perturbada, vive uma vida debaixo mais da condenação do que uma vida livre. Tome uma posição. Está faltando um posicionamento. Eu e você, nós já somos livres, porque Jesus Cristo já venceu. Ele já venceu. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele já venceu. Ele venceu tempestades, ele venceu vendavais, ele venceu o mar, ele já venceu. Então, em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Creia nisto, é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz ao meu respeito, é o que a Bíblia diz ao seu respeito. Então creia, ande debaixo da palavra, fique firme na palavra, faça um concerto você com Deus. Deus já fez um concerto conosco, mas faça um concerto nas suas atitudes, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Faça um concerto com Deus e você vai viver as plenitudes, a plenitude da vontade de Deus para você, para a sua família. Vai melhorar, você vai melhorar muito. Dentro da sua casa as coisas vão melhorar muito, porque aonde há um entendimento, há melhora. Nós não podemos ficar em confusão.
em achismos, em acho, né? Ah, me disseram, ah, eu ouvi aquele pastor pregar isso, ah, eu ouvi aquela pastora pregar aquilo, eu acho que ele está certo. Não, a Bíblia não nos deixa no achismo, a Bíblia nos dá certeza. E quando eu e você temos a certeza, a gente tem compreensão. A certeza em Cristo, a certeza da nossa salvação em Cristo, a certeza de que nós estamos vivendo com Cristo, isso nos dá segurança. Isso nos dá segurança, nos dá proteção. Você, quando entra num ônibus para trabalhar, você não está preocupado com o motorista. Quando você pega o seu carro para dirigir, você não está preocupado. Por quê? Você sabe quem está dirigindo o seu carro. Assim, quem está na condução da nossa vida é o Espírito Santo. Então fique tranquilo, fique tranquila, fique em paz. Ele está na condução, Ele está na direção, Ele está guiando eu, Ele está guiando você. Só permita e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida que dias melhores virão a partir do momento que você se entregar para viver a vontade de Deus. Eu profetizo na sua vida paz, alegria, prosperidade. Eu profetizo na sua vida que você vai estar muito melhor depois desta quarentena, depois desse tempo, do que você teve antes. Eu profetizo na sua vida sucesso com Deus, sucesso com a palavra de Deus, êxito. Eu profetizo na sua vida saúde, segurança, firmeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te agradecemos porque estamos aqui neste tempo de comunhão com o teu povo, com todos aqueles que se dispuseram, Senhor, a sentar, a parar um pouquinho do seu tempo para estar ouvindo a tua palavra, para estar sendo ministrado pelo teu Espírito Santo através da minha vida. Senhor, assim, nós te agradecemos por este privilégio, do que já foi falado aqui, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por este tempo que nós vamos estar juntos aqui ainda, na meditação da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abençoe cada casa, cada lar, em que está conectado conosco aqui, Senhor. Casa, abençoe este lar, abençoe, Senhor, o trabalho desta família, o pão de cada dia, abençoa, Senhor, a saúde, abençoa, Senhor, que a prosperidade seja abundante na vida dessas famílias, na vida deste teu filho, dessa tua filha, Senhor. Senhor, que a tua paz seja abundante, reine abundantemente em cada coração, reine abundantemente em cada casa, em cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, nós vamos ver nesta noite, as bênçãos conquistadas para nós no Calvário. Lá no Calvário, o Senhor Jesus Cristo fez uma obra por mim, por toda a humanidade, por todos os povos que já tiveram sobre a terra, por nós que estamos e por aqueles que virão sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo fez uma obra tremenda. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para morrer. Ele já veio com uma sentença de morte, mas uma sentença necessária para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. A vida eterna só é possível em Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que o Senhor Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Porque ele já diz lá em João, no capítulo 6,
dizendo para os seus discípulos, ele dizia: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, me vê a mim. Porque ele e o Pai são a mesma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, uma mesma pessoa, uma essência. É impossível você separar Jesus de Deus, é impossível você separar Deus de Jesus, você separar o Espírito Santo. Algumas vezes aqui eu fiz uma comparação com o ovo. Por exemplo, você pega um ovo na mão, aí você quebrou esse ovo, pôs lá no potinho para ver a qualidade dele, se está bom ou não, e você colocou na frigideira com óleo quente. Aí você disse assim: olha, eu acabei de fritar o quê? Um ovo, mas você não tirou a casca dele? O ovo não é completo? Quando você vai comprar, você não compra só a gema e a clara. Você compra a casca, a gema e a clara. É um ovo. Então assim, assim para a gente poder fazer uma comparação. Assim é Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre serão Deus. É Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então não tem como nós irmos ao Pai se nós não virmos a Jesus. Por isso que Ele veio na terra. Deus, na sua grandeza infinita e amor, dá seu Filho para nascer de mulher, igual a mim, igual a você, para se cumprir a justiça de Deus, porque Deus não podia nos libertar sem vir na forma humana, porque Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, homem, contexto, homem e mulher, Ele já havia nos feito a sua imagem e semelhança, deu seu fôlego de vida, soprou seu fôlego de vida no homem, o homem se tornou um ser vivente, o poder de Deus, né, a imagem e semelhança de Deus estava dentro do homem. Quando o homem peca, o espírito do homem morre e o homem é separado de Deus. O poder de Deus sai da vida do homem. O espírito de Deus, né, da vida de Deus sai da vida do homem e o homem fica corpo vivente e alma vivente. Então, foi separado. E então era necessário, por isso que lá no próprio Jardim do Éden, Deus faz uma promessa, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da mulher, que o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. O descendente, farei inimizade contra ti e contra a mulher e os seus descendentes. E o descendente, o descendente é Jesus, o descendente, tá, ferirá a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Então foi necessário que Deus cumprisse a justiça. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, o primeiro Adão pecou, mas o último Adão, não o último Adão, que é Cristo, não pecou. Por isso que ele se colocou no meu e no seu lugar. Por isso que ele foi a pessoa ideal para ser colocada no meu e no seu lugar, porque foi concebido sem pecado pelo Espírito Santo. Foi gerado sem pecado, porque ele não teve contato com o sangue da mulher, no útero da mulher, porque no útero da mulher tem o quê? Tem uma bolsa de água. Então ele foi gerado dentro dessa bolsa como todos nós somos gerados. Não temos contato com o sangue da mãe. Nasceu, cresceu sem cometer nenhum tipo de pecado, mas morreu pecador no meu e no seu lugar. Estava autorizado a morrer no meu e no seu lugar, porque não se achou nele defeito algum, pecado algum, mal algum, perversão alguma, falha alguma. Então, para que Deus aceitasse o sacrifício de Jesus, era necessário que Jesus fosse perfeito, e perfeito ele foi, aleluia, por amor ao Pai, aleluia, que filho tremendo é Jesus, por amor ao Pai, por obediência ao Pai, e por amor a nós, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz,
Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, deixa claro esta palavra para mim e para você. E assim ele foi levado para o Calvário. Assim ele foi levado para o Calvário. Então vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías capítulo 53. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Aleluia! Quantas bênçãos nós vemos aqui o Senhor Jesus conquistar para nós lá no Calvário. A fé em Cristo vem pela pregação da palavra. Por isso que começa dessa maneira. Quem deu crédito à nossa pregação, quem tem dado crédito à nossa pregação, quem tem recebido a Jesus como Senhor e Salvador, após ouvir a palavra, que não o acusa, mas que o faz enxergar que cada um de nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus Cristo. Só há um meio de nós sermos perdoados, é por confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crendo em nosso coração que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e perseverando na sua verdade, e perseverando no seu caminho, e perseverando na sua palavra, então seremos salvos. Quando seremos salvos? Se vier um óbito e nós permanecermos, ou o arrebatamento da igreja, que está muito próximo, nunca teve tão próximo quanto está hoje, nunca teve então evidência quanto está próximo nos dias de hoje. Então preste atenção na palavra. Então a pregação da palavra é que nos leva a crer, é que nos leva a ter uma vida transformada, porque a partir do momento que uma pessoa reconhece que ela é pecador, ela só tem uma solução: buscar um Salvador. Ninguém salva uma pessoa
porque ela está jogando bola. Ninguém salva uma pessoa porque ela está dançando. Ninguém salva uma pessoa porque ela está cantando. Uma pessoa só é salva numa condição de perigo, numa condição que pode trazer risco de morte para ela. E nós estávamos condenados à morte até que Jesus Cristo nasceu, cresceu, cumpriu o propósito de Deus e morreu no nosso lugar. E o Pai o ressuscitou, e isso nós vamos ver no domingo. E domingo é o culto da ressurreição. Domingo é o dia da ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Mas, veja bem, Jesus, ele subiu mudo, sobrecarregado dos nossos fardos, dos nossos pecados. A palavra diz que nele não havia beleza nenhuma que pudesse nos atrair, porque ele estava todo machucado, ele estava todo arrebentado, o seu rosto estava todo desfigurado de tanta pancada que deram nele, cuspiram nele, zombaram dele, puseram ele num tronco e ali dilaceraram o seu corpo com 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas. Se você não sabe, há 39 grupos de doenças, 39 grupos catalogados de doenças. E Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. A palavra vai dizer para mim e para você que depois, ali versículo 3, ele vai dizer que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dor, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Lembra quando aquela mulher disse assim para Pedro: você é um deles? Pedro estava escondendo: não, eu não sou não. Até negou Jesus, até negou. Assim, Pedro representava cada um de nós naquele momento ali. O sofrimento de Cristo, o que aconteceu com ele, as pessoas que estavam em volta dele, representava cada um de nós ali. E versículo 4 vai dizer que verdadeiramente quer dizer mais do que verdadeiro, absoluto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, todas. Por isso que ele curou muitas pessoas no seu tempo. João diz que se fosse para escrever os livros com milagres de Jesus, não haveria, naquele tempo, lugar para se colocar tantos livros. Hoje, com a evolução, os computadores, que têm memórias grandes, pode se colocar. Mas o que João quer dizer para nós, o que ficou escrito, é que foram muitos milagres, que não deu nem para escrever, não foi possível escrever tantos milagres que houvera. Aleluia! Por causa do poder de Jesus, ele estava levando sobre ele todas as nossas dores, então ele veio curando, ele ainda não havia sido crucificado, ele veio curando. A palavra diz aí no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e diante, que o Senhor Jesus Cristo ensinava, pregava e curava todo tipo de enfermidade, libertava. Então Jesus fez milagres tremendos, aleluia, glória a Deus, glórias ao Filho de Deus. Então ele veio e ele levou também as doenças emocionais, as dores emocionais de cada pessoa. Por isso que quando nós oramos e a pessoa crê, ela fica curada. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou pessoas que eram trazidas a Ele pela fé. Ele curou pessoas que vieram até Ele pela fé. Ele deu vista a cegos que vieram até Ele pela fé. Ele curou paralíticos que foram trazidos até Ele pela fé.
É pela fé que nós somos curados. É pela fé em que, como que eu passo a ter a fé verdadeira, pastor? Por meio da palavra. Se você não lê Bíblia, se você não ouve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não tem condição de você ter a fé no verdadeiro Deus. Por isso que muitas vezes não é curado. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de que elas existem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então entenda, traga isso para o seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus, no mesmo capítulo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, e a fé? Por onde que ela vem? Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que essa palavra entra no meu e no seu coração como certeza, e nós expulsamos a doença, e nós expulsamos este mal, ele sai. A doença, ela é o que? Curada. Por que é curada? Porque o Senhor Jesus Cristo tem poder para curar. Ele se enfermou no meu e no seu lugar. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre Ele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós víamos nele opressão, uma pessoa oprimida, mas essa opressão era a opressão que eu e você estaríamos vivendo agora. Isaías 61, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, diz: olha o que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos e libertar os cativos. O Espírito do Senhor é sobre Jesus, para libertar, para curar. Então, isso aqui é mais uma bênção do Calvário sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você se sente oprimido, se você se sente deprimido, isso não é teu. Você se sente doente, enfermo, isso não é teu, porque está escrito que pelas suas pisaduras fomos sarados. Está escrito que Ele levou. Pastor, mas e as pessoas que estão doentes, que ora, e elas não são curadas? Olha, eu quero te dizer algo tremendo aqui. Nós nunca dissemos que Jesus vai curar todos os doentes. Embora Jesus ter feito milagres e prodígios e curado muitas pessoas, mas Ele não curou a muitos também. Mas por que, pastor? Soberania de Deus. Por que, pastor? Falta de fé. E uma pessoa, pastor, que tem fé e não é curada? Soberania de Deus. Prefiro dizer para você, soberania de Deus. Soberania de Deus não se questiona com o soberano. Não soberano. Você pode olhar pelas situações hoje, você pode olhar para os problemas hoje, mas problemas sempre existiram. Sabe por que os judeus crucificou Jesus? Porque eles esperavam um libertador, um político, um Messias político que viesse libertar eles da servidão aos romanos. Eles estavam debaixo do jugo dos romanos. E eles esperavam um Messias que viesse libertar eles do domínio romano. Mas Jesus veio para fazer o quê? Jesus veio para buscar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar o reino de Deus, o poder de Deus que foi dado ao homem e que o homem, por meio do pecado, transferiu para o diabo. Isso que Jesus veio buscar. Na pessoa, feito homem, Jesus nasce homem, cumpre toda a Escritura, cumpre toda a vontade de Deus,
para ele resgatar o que o homem perdeu e entregou para o diabo. Por isso que a partir daí, hoje, nos dias de hoje, nós expulsamos os demônios, eles saem. Eles obedecem. Por quê? Eles obedecem na autoridade e poder do nome de Jesus, porque ao Senhor Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, até o 20. Então preste atenção. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para resgatar o que havia perdido. Pegar de volta a autoridade e poder na terra que Deus havia dado a Adão. E agora estava nas garras do diabo. E quando o Senhor Jesus cumpriu, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Lembra que essas são as últimas palavras de Jesus. Lembra? 28, 18. Lembra? Então ele recebeu todo o poder nos céus, porque ele é Deus, e na terra, porque ele é o Filho de Deus que nasceu em carne. E ele, portanto, ele deu desse poder a todos que nele creem. Agora, a questão, por que muitas pessoas não é curada, é uma questão de fé, é uma questão de soberania de Deus, porque o mais importante para Deus, sobre a vida humana, é ter esta vida humana de volta para Ele. É ter eu e você de volta para Ele. Essa é a salvação. Porque o nosso tempo aqui está entre 70 a 80 anos. E Salomão escreve que o que passa de 70 anos é canseiro e enfado. Nosso tempo aqui está entre 70 e 80 anos. Então preste atenção nisso. Nós vamos passar. Porém, uma vez que nós cremos em Jesus, confessamos o que cremos e andamos no seu caminho, dentro da sua verdade, aleluia, glória a Deus, entenda isso, fechando os nossos olhos nessa terra, ou daqui a pouco sendo arrebatados, nós teremos vida eterna com Deus, aleluia, vida eterna de paz, vida eterna de alegria, vida eterna de saúde, vida eterna de luz, vida eterna abundantemente, nós teremos vida eterna, aleluia. Dá um glória a Deus aí na sua casa, dá um aleluia aí na sua casa, aleluia, glória a Deus, porque tudo aqui passa. A mais perfeita construção aos teus olhos, daqui 3 meses ela já começa a apresentar defeitos, pequenas trincas. Acontece que não dá para discutir com a soberania de Deus. Por que uns não cura? Por que aquele é tão crente e não cura? Por que aquele é pastor e morre com doença? Sim. Se você ler Bíblia, você vai ver que Paulo fala para Timóteo, cuida desse seu estômago. Não poderia Paulo orar para curar Timóteo de uma gastrite, de uma úlcera? Mas não. Ele mandou ele cuidar. Paulo foi assessorado pelo Dr. Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. A medicina está aí para ser usada. E não se trata de não ter fé ou de ter fé. Se você tem fé para ser curado, orou, é curado e acabou. Mas se você orar também não for curado, procura o médico. O importante é que você não deixa de servir Jesus só porque Ele não te curou. O importante é que você não deixe de servir Jesus porque não deu certo tal coisa na sua vida. Isso são coisas nossas aqui. Isso são coisas que nós precisamos resolver. Um problema, uma circunstância ou outra, porque nós somos causadores da maioria delas. A pessoa bebe a vida inteira, vem para Jesus, vem ali definhado, mente fraca, estômago, ferido pela bebida,
pessoa vem tudo arrebentada. E ela quer um milagre agora. Milagre você já recebeu, porque o maior milagre foi a morte e a ressurreição de Cristo para nos salvar. Esse é o maior milagre. Se você quer um grande milagre na sua vida e não recebeu Jesus ainda, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai receber o maior milagre. Sabe por quê? A hora que essa vida terminar aqui, você vai para a eternidade, eu vou para a eternidade, nós vamos para a eternidade, que nela não há dor. Nela não há dor, mas há a presença de Deus tremenda. Aleluia, glória a Deus. Então nós recebemos cura de enfermidades. Os nossos pecados foram levados sobre Ele. Ele foi crucificado pelos meus e os seus pecados. Versículo 5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Desobediência. O que é o pecado? Desobediência. Ah, Adão pecou porque comeu uma fruta. Que fruta seria aquela, hein? A fruta, ela tinha uma importância. Ela era uma referência. Adão podia comer de todas as árvores do jardim. Mas Deus colocou uma árvore e disse: dessa daqui não, Adão. Dessa daqui você não pode comer. Porque se você comer dessa, certamente você morrerá. Então Deus deu uma ordem para não comer, e Deus disse o que aconteceria se comesse. A mulher foi tentada, Adão não pecou. A mulher foi tentada porque ele não desobedeceu na primeira parte. Não foi ele que foi lá e tomou do fruto. Eu quero dizer isso, que está escrito. Na primeira parte, a mulher foi tentada, caiu, trouxe do fruto, e aí Adão comeu do fruto. Aí ele comeu do fruto. Aí ele pecou. Ele não pecou em ir lá e comer do fruto na árvore. Ele pecou porque ele recebeu do fruto e comeu. Ele desobedeceu a Deus porque ele sabia que daquele fruto ele não podia comer. A sua mulher traz e ele come. Então nós podemos pecar diretamente e indiretamente. Nós podemos desobedecer diretamente, como também nós podemos desobedecer indiretamente. Tem muitas pessoas que estão pecando porque metem a mão no pecado do outro, entram no pecado do outro. Adão pecou a partir do momento que ele entrou no pecado de Eva. Ele transgrediu, ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Uma ordem que não era para desobedecer. O que é uma transgressão? Todas as vezes que eu e você desobedece, nós estamos transgredindo. Seja as leis do trânsito, seja as leis do universo, seja as leis que for. Todas as vezes que nós desobedecemos uma lei, nós estamos transgredindo. Todas as vezes que nós estamos numa pista a 100 por hora e de repente a velocidade dela é máxima, é 100 por hora, e andamos a 105, a 110, nós já estamos transgredindo. O quê? As leis de trânsito. Todas as vezes que estacionamos o carro no lugar errado, nós estamos transgredindo as leis de trânsito. Mas todas as vezes que nós abusamos do nosso corpo, dormindo pouco, maltratando o nosso corpo, trabalhando demais, não dando descanso para o corpo, nós também estamos transgredindo as leis físicas, a lei física do nosso corpo. E todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos transgredindo contra Deus. Nós estamos deixando de obedecê-lo. E o que eu e você precisamos fazer? Arrepender. O que é arrepender? É deixar de fazer. Arrepender é deixar de fazer. É passar a obedecer. É deixar de desobedecer e passar a obedecer. Então, ele foi moído pelas nossas transgressões. Virou aqui. E moído por causa das nossas iniquidades. Meu Deus. As nossas iniquidades.
dilaceraram a Jesus. As nossas iniquidades moeram a Jesus. O castigo que nos traz a paz, as maldições que eram para nós sofrermos, estava sobre ele. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Nós estávamos desgarrados, versículo 6, nós estávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, nós estávamos soltos, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele calado, se ele abrisse a boca para reclamar, eu não suporto essa dor. Ah, esse povo não merece. Ah, por que eu estou fazendo isso? Pronto, já estaria anulado. Estaria anulado o seu sacrifício. Mas ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ele foi tirado, porque ele se entregou. Ele se entregou. Ele não foi forçado. Ele não foi forçado, ele foi tirado porque o Pai o entregou. Agradou o Pai moê-lo. Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, foi sepultado junto com os ímpios, não era para ser, né? E com o rico na sua morte, foi sepultado num túmulo de um rico, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, mas, né, foi considerado injusto, foi considerado enganoso. Todavia ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Quantas bênçãos o Senhor Jesus conquistou por mim e por você lá no Calvário. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os seus pecados, porque ele derramou o sangue dele para perdoar os pecados de toda a humanidade. Você já recebeu a bênção do Calvário? A bênção do Senhor conquistada no Calvário? Você já recebeu a bênção do Senhor conquistada lá no Calvário? Lá naquela cruz? Você já recebeu? Você independente da religião que você já parou para olhar para Jesus, que Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Salvador das pessoas, mundo, pessoas? Você já parou para pensar que Jesus Cristo, que a sua religião não te salva? Você já parou para pensar que religião não salva? Você já parou para pensar que só Jesus salva? Independente da religião, todos precisam de um Salvador, e esse Salvador se expôs lá na cruz. O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, que foi crucificado, morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e Ele vive, está sentado à destra do Pai. Ele está sentado à destra do Pai, e Ele intercede por mim e por você. Saiba que você só tem um intercessor no céu, Jesus Cristo. Saiba que depois que você recebe Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter um intercessor dentro de você, que se chama o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Ei, o Espírito Santo está falando com você aí.
Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa da salvação. E se você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, se você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, se você está lá meio servindo dois senhores, Jesus e o mundo, você precisa nesta noite consertar a sua vida com o Senhor Jesus. É você que precisa, não é Jesus que precisa, é você que precisa. Você precisa de um Salvador, e o seu Salvador é Jesus Cristo, e o seu Salvador falou com você aqui nesta noite, e Ele quer consolidar a sua salvação nele. Você que tem vivido servindo a Deus e ao mundo, a Deus e aos caprichos, a Deus e aos prazeres, a Deus e às vontades, você vive semelhante ao que as pessoas vivem no mundo. É difícil separar você das pessoas do mundo, porque você faz as mesmas coisas que ela. Você está desviado, você está afastado do caminho do Senhor, você está desviada, você está afastado do caminho do Senhor. Ei, não vai dar certo, não vai dar certo. Não se pode servir a dois senhores. Uma mulher não pode ter dois maridos. Um homem não pode ter duas mulheres. Não dá para ter dois senhores. Você vai amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Você precisa de um Salvador. Você precisa se reconciliar com Jesus. E se você quer fazê-lo, você tem um momento agora, você tem 5 minutos. Eu vou fazer algo que meu pastor usava, uma expressão que meu pastor usava. Você tem 5 minutos para entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo antes de morrer. Você sabe que horas que você vai morrer? Se você não sabe, é melhor você entregar agora e decidir mudar de vida agora, e decidir mudar de Senhor agora, deixar o mundo para lá como seu Senhor e entrar debaixo da vontade do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem uma promessa para você. Ele não vai te deixar nem um dia, e Ele te garante vida eterna. Ele te garante vida eterna. Saiba que você vai morrer. Todos nós vamos morrer, a menos que as trombetas soem agora, enquanto estivermos vivos na terra. Saiba disso. Mas ao homem cabe morrer uma única vez. Não tem reencarnação, não busque, porque não tem. Tem ressurreição. Nós vamos ver domingo. Ressurreição. Não tem reencarnação. Não tem purgatório, não tem segunda chance depois que fecha os olhos na terra. O homem pecou aqui, e o Salvador veio aqui para ser pregado, entendido e confessado. Se você quer tomar essa decisão agora, ore comigo. Senhor Jesus, se você quer reconciliar agora, também, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador ou uma pecadora, e eu preciso da tua salvação. Senhor Jesus, mediante a tua palavra, que foi revelada no meu coração, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz, no meu lugar e de toda a humanidade. Foi sepultado, morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia, o Pai te ressuscitou dentre os mortos, e o Senhor vive, e o Senhor está vivo, e intercede por nós. Senhor Jesus, eu creio que o teu sangue tem poder para perdoar todos os meus pecados, então me perdoa de todos os meus pecados, Jesus, porque a partir deste momento, eu te declaro meu único e suficiente Salvador da minha vida, Jesus. Me ajuda nessa minha caminhada com o Senhor, me fortalece
Me abençoa, Jesus. É o que eu te peço, meu Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E graças a Deus. Debaixo da tua palavra, Senhor Jesus, eu oro neste momento para aqueles que se encontram enfermos, doentes, sejam psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Senhor Jesus, a tua palavra, a palavra de Deus, nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Recebe a cura agora. Você que crê que Jesus Cristo tem poder para te curar, Ele quer te curar. Jesus Cristo está aí agora. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa agora. E Ele quer curar você. Ele quer te curar. Diga o seu nome para Ele. Se você crê nele, diga seu nome para Ele. E diga qual é a enfermidade que você crê que Ele vai te curar. E toma posse da sua cura. É você com Ele. É você com Ele. Toma posse da sua cura aí agora, porque você vai ser curado da depressão, dessa opressão, dessa tristeza, desta dor que você tem na alma. Você que perdeu o ente querido e não desliga, está sofrendo, está aí se acabando, não desliga por causa da morte desse ente querido, tem saudades. Você entrega este teu ente querido para o Senhor, e viva a vida que o Senhor tem para você. Viva a vida que o Senhor tem para você. Levanta de luto. Enquanto você estiver de luto, a tua vida não caminha. Enquanto você estiver chorando, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem vida. Levanta deste luto, troca as suas vestes, coloca vestes de alegria, coloca vestes de fé, coloca vestes de amor e vai tocar a sua vida. Você que está com um tipo de problema, não sei qual é o seu problema, você que está com problemas financeiros, entrega a sua vida financeira, juntamente com a sua vida para o Senhor Jesus. Chama Ele para ser Senhor e Deus da sua área financeira. Sirva a Ele com seus bens. Provérbios capítulo 3, versículo 9, para você entender o que eu estou te falando. Medita, toma uma decisão de sair deste buraco, deste poço, em nome de Jesus. Você que está com problema no seu casamento, problema sentimental, conjugal no seu casamento, eu oro para que você neste momento tome uma decisão, você com seu marido, você com seu cônjuge, se acerte vocês dois, porque Deus pode operar na vida de vocês. Deus só pode ouvir as vossas orações a partir do momento que vocês se consertarem, enquanto vocês estão de mal um do outro, enquanto vocês estão acusando um ao outro, enquanto vocês estão brigando. Não tem o que Deus fazer. É vocês decidir a se reconciliar e orar para Deus abençoar, e orar para Jesus entrar neste barco. Ele vai entrar e Ele vai abençoar. Pedro escreve que quando o marido e a mulher não se combinam, Deus não ouve as orações. Você que está com problema com seus filhos, passando uma luta com filhos, declare o seu amor para este teu filho, declare o seu amor para essa tua filha. Não lute contra ele, não lute contra ela. Paulo escreve em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Ele fala para nós que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Para de lutar contra seu filho, pare de lutar contra sua filha. Luta contra os espíritos malignos que está atormentando, que está roubando ele de você. Protege seu filho, entregando ele para Jesus, a vida dele para Jesus, e colocando eles colocando a vida deles nas mãos do Senhor Jesus. Coloca a sua casa nas mãos do Senhor Jesus. Você que está com medo de perder o seu emprego, você é aliançado com o Senhor Jesus, você é aliançada com o Senhor Jesus, você é fiel.
Saiba que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ore por essa empresa, ore pelos seus patrões, ore pela casa que você trabalha, ore pela empresa que você trabalha. Abençoe este lugar, porque este lugar é você que pode abençoar, você que crê em Cristo que pode abençoar este lugar. E você vai ver que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Que Deus te dê paz, que Deus te dê alegria, que Deus te dê sabedoria e que você tenha fé na palavra de Deus. Eu abençoo você e sua casa em nome de Jesus. Domingo, nós vamos fazer a ceia do Senhor. E este culto de ceia vai ser online. Eu sempre pergunto para as pessoas, você vai participar da mesa do Senhor? Você vai tomar a ceia? Então comunique conosco para nós prepararmos a ceia para entregar na sua casa no domingo, porque logo mais, no domingo, às 19 horas, vai ser mais cedo, às 19 horas, nós vamos fazer o culto da ceia. No domingo agora, às 19 horas. Online. Mas você vai receber os elementos na sua casa para participar dessa ceia. Então comunique conosco, pastor, eu vou participar da ceia. Aqui em casa é 2, 3, 4, é só eu. Para que a gente não material a mais, não faça pão a mais, né? E não desperdice, não pode ter desperdício. Então esteja preparado. É você com Deus, é você que analisa o seu coração, é você que analisa a sua vida, não é eu não. Analise você a si mesmo, depois come e beba. Escreve o apóstolo Paulo. Então esteja firme, tá? Se acerte e vamos firme. Deus te abençoe. Eu quero te dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz. Que Deus te dê alegria. E que Deus te dê um excelente final de semana. Que Deus proteja a tua casa, tua família, a nossa cidade, as entradas e saídas da nossa cidade. Que Deus abençoe e proteja toda esta região, o nosso Brasil. Que Deus abençoe o nosso estado de São Paulo. Que Deus abençoe os nossos governantes, as nossas autoridades. Que Deus abençoe todo o povo brasileiro e todas as nações. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.